E aí, meus queridos, tudo certo com vocês? Começando mais videozinho aqui no canal Palpites de 10. E hoje vamos falar dos jogos do nosso dia 20/7, o nosso domingão. Sabadão é hoje, né? Amanhã é o domingão. Então, vamos que vamos. Bom, galera, antes de tudo, quero pedir para você se inscrever no canal, deixe seu like e também clique no sininho para receber todas as notificações. O que a gente tem aqui no nosso domingão, tá, gurizada? Rodada do Brasileirão tá rodando ainda, agora são 4h50 da tarde do sábado, tá? Então, não sabemos como é que tá a classificação, o único jogo que tá tendo é Bahia e Fortaleza, tá? Aqui temos o Internacional e Ceará, às 11 da manhã, joguinho bom ali pra fazer um churrasquinho, almoçar aí, assistindo este jogo, tá? Ceará em 10º, Inter em 14º colocado. Última partida do Inter foi uma vitória contra o Vitória, jogando bem. Vocês não vão conseguir ver, mas o finalzinho aqui foi um amassinho do Inter, né? Porém, o Inter é um time que não finaliza muito. Ele toca, mas não chuta. E a última partida do Ceará foi contra o Corinthians, que ele perdeu. Também um jogo bem feiozão, assim, o Corinthians com um time meio misto, e o Ceará conseguiu perder para o time misto do Corinthians, tá? Então aqui, gosto sim do seguinte, uma vitória do Inter, tá? Vai jogar em casa, vai estar com a sua torcida, provavelmente vai estar todo titular. Rocher, será que é a volta do Rocher? Não sei. Então vai ter Alan Patrick, Borrell, Wesley, Thiago Maia aí, Vitão, Bernabé, vai ter um time bem bonzinho, tá? O Inter. E aqui no Ceará vão ter dois reforços, né? O Pedro Henrique, que não pôde jogar por conta, né, que jogou no Corinthians, e o Pedro Raul, que estava suspenso e também não poderia jogar no jogo passado porque era jogador do Corinthians. Então, dois reforços para o Ceará, tá? Gosto aqui desse jogo de uma vitória do Inter e um mercado de mais de 1,5 gols, tá? Visando que os últimos dois encontros entre eles foi um 1-1 e um 2-1, mas foi lá em 2022. Mas os próprios jogos dos times, o do Ceará não, mas o jogo do Inter vencendo aí com bastante gols quando joga em casa, tá? Então, gosto do mercado de Inter para vencer o principal e o mais de 1,5 gols. Cruzeiro e Juventude, Cruzeiro jogando em casa, primeiro colocado, jogando muito Cruzeiro, gol de 2-0 do Fluminense, gol de 4-1 do Grêmio. Então aqui é vitória do Cruzeiro, tá? Contra o Juventude e mais de 1,5 gols. Quem quiser arriscar uma vitória do Cruzeiro logo no primeiro tempo, pode arriscar sim, mas espera começar o jogo e ver se o Cruzeiro está pressionando, tá em cima. Se tiver, beleza. Se não, aí só a vitória do Cruzeiro aqui é 1,30, espera aumentar um pouquinho e o mais de 1,5 gols. Vitória e Bragantino, a gente tem o Bragantino terceiro colocado contra o Vitória 18º, tá? O Vitória, a última partida foi um 0-0 e perdeu para o Inter também. Contra o Botafogo, um amasso do Botafogo. Não sei como é que não fez gol o Botafogo, tá? Não sei, não entendi. Cara, eu tomei um head no Botafogo, pra vocês terem uma noção. Porque, cara, foi um amasso. Vamos ver se vocês conseguem ver no cantinho. Aqui dá pra ter uma noção, mas foi um amasso. Só deu Botafogo. E mesmo assim não conseguiu fazer os gols no Vitória, tá? Aqui já o nosso Bragantino, ele vem aí de um empate contra o São Paulo e uma vitória contra o Corinthians no finalzinho do jogo, tá? Então enfrentou dois times grandes, dois times fortes e conseguiu uma vitória e um empate. Jogando contra o Vitória, vejo sim algo a favor do Bragantino, tá? Um empate ao Bragantino, o Bragantino vence com o empate anula, certo? Temos esse aqui, olha, ó, empate anula com o Bragantino, 1,91, tá valendo, hein? Tá valendo. Palmeiras e Atlético Mineiro, jogão, quinto contra o oitavo. Atlético Mineiro, o Palmeiras que vem de um empate contra o Mirassol, também pressionou bastante, não conseguiu sair com a vitória. E o Atlético Mineiro jogando com um a menos até os 90 e poucos minutos, esse aqui foi expulso bem no finalzinho, conseguiu vencer o Bucaramanga, porém o Bucaramanga lá fez uma pressão no Atlético, tá? Fez sim, e aqui ele perdeu para o Bahia, tá? A última partida do Atlético. Então um jogo bem interessante para gols, mais de 1,5 gols, até um mais de 2,5 gols. Quem quiser arriscar um ambas marcam, vale a pena também. Sporting contra Botafogo. Aqui já gosto da vitória do Botafogo, tá? Não sei quanto tá valendo a vitória, mas 2,70, deve estar valendo 1,70. Gosto da vitória do Botafogo, só isso, tá?
Botafogo, sexto colocado, vai enfrentar o último colocado. 12 jogos, 3 pontinhos. Botafogo tem que vencer desses times, tá? Então aqui, vitória do Botafogo. Flamengo e Fluminense, Fla-Flu, clássico. Flamengo precisa ganhar, ganhando ele empata com o Cruzeiro em pontos. E o Fluminense ganhando, ele vai a 23 pontos, já pega aqui a sexta colocação para a Libertadores, tá? O Flamengo aqui vem de uma derrota para o Santos também. Amassou o Santos, pressionou o Santos, mas Santos saiu com a vitória. E o Fluminense foi amassado aqui contra o Cruzeiro, tá? O último jogo aí perdeu de 2-0 e perdeu aí de 2-0 para o Chelsea. Fluminense, um ponto aqui a se falar, tá? Fluminense sem Arias, Soteldo no lugar do Arias, tá? Arias foi vendido para o Wolverhampton, então é um Cruzeiro aí sem o seu... O Cruzeiro não, Fluminense sem o seu principal jogador. Ficar de olho nisso, tá? Então, o Flamengo jogando em casa, Fluminense sem o seu melhor jogador. Teve uma derrota aí dolorida contra o Santos. Vejo sim um jogo para o Flamengo vencer. Mas como é clássico, espera ao vivo, ver como é que tá, se o Flamengo tá pressionando, tá metendo pressão. Então aqui, Flamengo para vencer. E como é clássico, mais de 1,5 gols, até o ambos marcam, porque o Fluminense não é bobo, tá? Tem aqui o Cano, tem o Canóbio, o Soteldo, que é rapidinho, é um time bom, tá? Chegou na semifinal do Mundial, não vamos esquecer. Então aqui, Flamengo para vencer. E eu gosto do mercado de ambos marcam e o mais de 1,5 gols. Na República Tcheca, às 3 da tarde, temos Slavia Praga contra o... sei lá o quê. Aqui, o Slavia Praga, ele é um time que comanda também lá na República Tcheca. É ele, o Vitória Pilsen e o Sparta Praga, acho que é. São esses 3 times que mais dominam, tá? Visando a partida entre esses 2 times, a gente vê que teve uma vitória no mês 4, em abril, de 2-1 do Slavia Praga sobre esse time aí. Tá? Quando eles se enfrentam, sempre o mercado de ambos marcam e o mercado de mais de 1,5 gols vem batendo. O Slavia Praga vem aí com 6 vitórias consecutivas. Já o outro time também vem aí com 5 vitórias consecutivas, também mercado de gols. Então, mais de 1,5 gols, mais de 2,5 gols, ambas marcam, vale a pena também. Aí, ó, 1,90 tá valendo. E claro, ao vivo, uma vitória do Slavia Praga e no primeiro tempo, se tiver uma pressão absurda, essa vitória 1,70 no primeiro tempo do Slavia Praga tá pagando muito bem. Na Dinamarca, a gente tem aí Midtjylland contra o OB. Dinamarca também, quem manda é o Copenhague, o Midtjylland e às vezes o Brøndby aqui faz uma coisa diferente. Então aqui Midtjylland jogando em casa, primeira partida do campeonato, precisa vencer 1,52, vitória do Midtjylland. Mesma questão, Brøndby contra o Silkeborg, também gosto do mercado de Brøndby para vencer, tá? Quando eles se enfrentam, das últimas 9 em 8 ambos marcam, das últimas 5 em 4 mais de 2,5 gols. Tá? Pode ver aqui o último jogo, até o Silkeborg ganhou, viu? Olha, 3-3, 2-2, 3-3, 2-1, jogo muito pegado. Então é interessante, mais de 1,5, mais de 2,5 gols, ambos marcam e um Brøndby para vencer, mas ao vivo, tá? Na Bolívia, 6h15, temos Always Red contra o Independente Petroleira, é o primeiro contra o 13º colocado. Não tem nada o que pegar no Always Red sem ser a vitória do primeiro tempo do Always Red, tá? 1,53 e o mais de 2, mais de 3 escanteios para o Always Red já logo no primeiro tempo, tá? Quando eles se enfrentaram aí, o último jogo foi em 2024, né? Já vai fazer quase aí um ano. Foi um 7-3 para o Always Red. Então aqui é um jogo interessante para vitória Always Red no primeiro tempo e mais de 2, mais de 3 escanteios no primeiro tempo para o Always Red. Temos o Istvan contra o The Strongest, né? Segundo contra o 15º. The Strongest precisa vencer, porque provavelmente o Always Red vai vencer o dele. Então precisa manter essa distância aos mesmos pontos, tá? Porque em saldo vai ser difícil. Então um time que em 14 jogos tem 6 pontos, precisa sim ganhar, tá? Então aqui, vitória do The Strongest e ao vivo uma vitória do The Strongest já logo no primeiro tempo, pagando 2, mas ao vivo, tá? Se tiver pressão. Cerro Porteño e Sportivo Luqueño, temos aqui um jogo interessante para quê? Quando eles se enfrentam, é um mercado de menos gols, tá? Vocês puderam ver ali que é um mercado de menos de 2,5 gols. Ó,
O último jogo foi um 0-0, 1-1, 1-0. Aí lá em 2024 teve um 4-0 pro Cerro Porteño. Então eu gosto do mercado de menos de 2,5 gols nesse jogo, tá? E ao vivo, claro, uma vitória do Cerro Porteño ou até uma vitória no primeiro tempo do Cerro Porteño, tá? Gosto disso. Bota aí, exatamente, bota aí o mais de 1,5, mais de 2, menos de 2,5 gols e uma vitória do Cerro Porteño, visando aqui, tava olhando essas odds, para ambos os times marcar tá mod 2, o empate anula do Cerro Porteño tá 1,13 e o empate anula do Sportivo Luquenho tá 5,40. Então é sim um Cerro Porteño para vencer aqui, tá? Então ao vivo, gosto também do mercado de primeiro tempo Cerro Porteño, certo? LDU e Cuenca, aqui também mesma questão. LDU para vencer aí, precisa pegar o Independiente Del Valle, 33 pontos, 36 pontos, e o Cuenca tá com 33 pontos. Última partida quando eles se enfrentaram, foi um 2-1 para a LDU. Aí, ó, sempre a LDU vem ganhando desse time, ó. Empate ou LDU. Os últimos 3 jogos deu LDU. Nesse ano, deixa eu até ver como é que foi. Foi uma pressão boa da LDU, tá? Uma pressão boa da LDU. Então, interessante essa vitória da LDU já no primeiro tempo e uma vitória no jogo, tá? Então, a LDU para ganhar a partida e já logo no primeiro tempo a LDU para ganhar. Gosto também. E o mercadinho de gols, né? Pode ver aqui, ó. 2-1, 5-0, 3-0. Então, sempre mais de 2,5 gols. Então, aqui mais de 1,5, mais de 2,5 gols e uma vitória da LDU. Temos aqui na Noruega, Tromsø contra o Brownie. O Tromsø aqui ganhando, ele vai a 31 pontos, certo? Pega a segunda colocação, tá com 13 jogos só. Tem 3 a menos que o segundo e 4 a menos que o primeiro. Então, cara, se ele ganhar esse jogo contra um time ali de meio para baixo de tabela, já vai com 31 pontos, já fica em segundo, faltando ainda 3 jogos para alcançar o primeiro. Então, tem muita chance do Tromsø ficar em primeiro colocado. Jogando em casa, precisa vencer esse jogo. A 1,65, vitória do Tromsø, tá? Pode ver aqui que o Tromsø, ele vem aí de uma sequência de 4 vitórias consecutivas. E aqui o Brown, ele vem aí de 6 jogos sem perder, tá? Mas, mercadinho de Tromsø para vencer e o mais de 1,5 gols. Na Suécia, a gente tem Midtjylland contra o AEK, primeiro contra o terceiro. Aqui é jogo interessantíssimo para gols, tá? Um mais de 1,5 gols nessa partida e quem quiser buscar o ambos marcam, vale a pena também. Temos também Hammarby e Brommapojaka aqui, segundo contra o 10º. O Hammarby aqui é um time também que tá ali querendo, né? Tem que ganhar suas partidas contra esses times mais lá de baixo. O último jogo foi um 2-0 pro Hammarby, jogando fora de casa, tá? Então aqui gosto da vitória do Hammarby a 1,60. Zenit contra o Rostov. Vai começar o campeonato da Rússia, né? Quando eles se enfrentam, os últimos jogos, foi um 1-0 pro Zenit. Porém, foi uma pressão absurda do Zenit no primeiro tempo. Então, para esse jogo aqui do Zenit, eu vou querer uma vitória do primeiro tempo do Zenit e um mercado de mais de 2, mais de 3 escanteios para o Zenit, tá? Nosso penúltimo joguinho, a Liga Argentina, Independiente contra Talheres. Aqui o Independiente, ele tá melhor. Talheres, ele tá em penúltimo colocado. Que fase tá o Talheres? Tá, então vai pegar o Independiente aí com 30 pontos, ganhando, vai a 33, sobe uma colocação. Tem tudo para vencer, vai jogar em casa. Então aqui é uma vitória do Independiente. Já na Finlândia, nosso último joguinho, temos o Ilves com 32 pontos, ganhando, vai a 35, assume a liderança do campeonato. Vai enfrentar um Jarro que em 15 jogos fez 15 pontos, tá? Tá na parte de baixo da tabela. Quando eles se enfrentam, as últimas 5 em 4 foram mais de 2,5 gols. A gente pode ver aqui que o Ilves, ele ganhou... Esse aqui é 2015, né? Não vamos pegar esses jogos. Os últimos 2 jogos, o Ilves ganhou. Os 2 jogos foram em 2025. E foi por um placar de 2-1 e 4-0. Ambos mais de 2,5 gols. Então, para esse jogo, mais de 2,5 gols. E, claro, uma vitória do Ilves. Certo, gurizada? Esses são os nossos palpites para o nosso domingão. Jogos bem interessantes aí. Jogos também cedo. Tem bastante jogo ali 11 horas, meio-dia, né? Interessante, tá?
Então é isso, deixe seu like, clique no sininho para receber todas as notificações, se inscreva no canal e se você tem outro palpite ou outros jogos aí, deixa nos comentários que também o pessoal vai se ajudando, certo? Tamo junto, fique com Deus, até amanhã e é nóis!